Estamos começando mais um episódio da MMF Cast. Estou aqui hoje ao lado do meu sócio Gustavo Werneck. Estamos em São Paulo, na unidade do escritório em São Paulo, e utilizando aqui os estúdios dos nossos parceiros da Investidores VC. E vamos falar de um tema muito interessante, principalmente para o pequeno e médio empresário. Isso aí, Lucas. A gente vai conversar hoje sobre a captação de crédito no mercado para pequenas e médias empresas. Os desafios, as dificuldades, tanto de quem está buscando o crédito, quanto também de quem está querendo investir. E para falar desse tema, dois convidados ilustres. Vou começar apresentando o meu amigo de mais longa data, Ricardo Voltan. Obrigado. Empresário, consultor. É muita história. Eu vou deixar você contar essa história que vai ficar melhor. Tem um bocado de história aí, né? Já tem um passado bastante grande aí, como você já falou aqui nos bastidores, né? Com o cabelo branco entrega a quantidade de história que tem para contar. É um prazer estar aqui com vocês dois, né? A gente já se conhece há bastante tempo, tem uma história juntos, inclusive, né? Desse podcast bastante bacana que eu tenho acompanhado. Eu tenho passado sobre o mercado de marketing, né, bastante longevo, alguns cases bem conhecidos aí, né, a bolha da internet, Portal Terra, Decolar.com e o último lançando a HB20, sucesso aí que é do mercado automotivo, e já há 10 anos nesse universo de startups, de VC, investidor anjo, né, e agora como investidor em empresas mais consolidadas. Muito obrigado por estar aqui com vocês dois. O agradecimento é nosso. O tema hoje, tudo a ver com esse seu histórico aí de atuações profissionais, auxílios. Do seu lado, Camila Natividade. Camila, eu vou resumir aqui, mas vou deixar você também se apresentar, até porque o seu currículo é extenso. Graduada pela Unip, formação na FGV, Universidade da Flórida, à frente da Contábil Hub, focado em gestão financeira, inteligência contábil, foco em auxiliar os empreendedores, os pequenos e médios, que vão se interessar pelo tema que a gente vai conversar hoje. Mais de 15 anos de experiência, mãe, esposa, empreendedora. Conte melhor sobre você aqui para o público. Obrigada, prazer me receber aqui hoje com vocês, estar nessa mesa, com o Voltan também. Bom, eu sou a Camila Natividade, tenho 37 anos e sou fundadora e CEO de uma startup de contabilidade que tem como foco cuidar do micro, pequeno e médio empresário. A gente vai falar bastante sobre isso, sobre essa jornada, né? Essa startup ela nasceu em 2020, no auge ali da pandemia. Já tenho bastante tempo na área contábil e a ideia não é oferecer só contabilidade, mas diversos produtos e serviços que apoiam a jornada desse empreendedor. Muito legal. Vamos começar? Vamos embora. Primeiro, conceituando. É bom para todo mundo que está nos assistindo, né, entender um pouquinho do que a gente vai conversar. Então é legal a gente começar primeiro pelo conceito, né? Então eu queria saber de vocês, passo a bola para vocês aí, o que seria o funding, o fundraising, né? A captação de recursos, o que é isso? O fundraising nada mais é do que a gente investir em grandes empresários, grandes empreendedores. Não é só a ideia, como eu falo, né? Quem está sentado na cadeira. Esse tipo de capital é um capital que você investe num sonhador, né? Naquela pessoa que está vislumbrando algo novo, algo que vai romper uma barreira no mercado, ou mesmo que vai entrar no mercado já até saturado e vai mudar todo esse processo. Se eu consigo personificar essa pessoa, eu tenho a Camila aqui do meu lado. Então, assim, o fundraising é um capital para um grande sonhador, aquele empresário, aquele empreendedor, né, depois de ter talvez uma carreira aí muito, muito bacana, que traz para o mercado uma solução que pode ser até algo óbvio, né? Todo mundo fala, não, o fundraising é só para algo super inovador. Não, ele pode trazer um formato novo para algo que já está aí no mercado há muito tempo. Então, isso que é o fundraising, é pôr capital em ideias de pessoas sonhadoras. Bacana você falar isso, Voltan, porque as pessoas geralmente vinculam essa questão do funding com startups e também a economia regular, né, a economia tradicional, ela também depende de financiamento.
Sim. Até trazer aqui alguns dados, né, que seriam interessantes até para pimentar aqui a nossa conversa. Cerca de 16% das empresas que hoje buscam crédito é que conseguem, ou seja, o mar de empresários que buscam crédito e não acessam ele é gigante, né? E o Brasil é um dos países que os empresários mais dependem desse financiamento, porque a gente sabe, né, no Brasil, empreender é difícil, né? Normalmente, a maioria fica no meio do caminho, né? Isso são estatísticas. Então, muitas das vezes, isso acontece por falta de crédito. Então, como a gente pode resolver esse problema? Eu costumo dizer que o empresário, ele precisa ter números que corroborem com a história que ele conta. Muitos desses empresários não conseguem, né, crédito, não conseguem trabalhar com linhas melhores, porque ele assim como o Voltan falou, é um sonhador, tem um negócio em potencial, mas ele não tem números que deem lastro para a história que ele conta. Ele não tem minimamente o que se espera de uma entidade jurídica. E isso joga muito contra ele e eleva o risco dessa operação, seja no nível que for. Então, existe um desafio mesmo, né, cultural, que o empresário brasileiro ele precisa vencer para poder jogar esse jogo de empresário, sabe? Existem regras que é o mercado que faz. Então, ele precisa saber jogar esse jogo de adulto, né, de empresário. Quem faz as regras são o mercado. Então, não dá para ele ficar alheio ao que está acontecendo. Ele precisa ter documentos, ter o mínimo de conhecimento sobre o negócio documentado que reforce a história que ele está contando, de superação, de sucesso. Então, o que eu vejo, né, muito, né, no dia a dia, trabalho com micro e pequenas empresas, são empresários extremamente esforçados, tá, com negócios promissores, mas que, infelizmente, os números não demonstram essa jornada. Às vezes nem números tem, né? Exato. Às vezes não são números ainda positivos, né? Não é um balanço positivo, mas que já contam uma história de grande superação. E aí, por falta de informação, por crenças, por uma série de fatores, simplesmente, não, isso aqui é muito burocrático, deixa para lá. Não, isso aqui eu deixo na mão de outra pessoa. E muitas vezes por falta de tempo, né? Porque também. O pequeno empresário, ele faz tudo. Ele está cruzando, cabeceando, fazendo gol, defendendo e acaba não se ligando nesse tipo de coisa que é fundamental, né? Fundamental. Posso dizer o exemplo da própria Investidores VC. A tese deles, né? Uma parte da tese deles, as bandeiras vermelhas, as red flags, tem isso. Fala, olha, você precisa comprovar, você empreendedor que está buscando a captação, que você tem um histórico de faturamento, que você tem um nível ali de faturamento, de organização mínimo. Sem isso, você não vai nem avançar para a próxima etapa da gente poder levar o seu negócio para um grupo de investidores e você poder ser investido, né? E o problema é que às vezes o empresário vai buscar o crédito, ele não, estou falando de números, né? Às vezes não sabe nem quem é um DRE. Então, assim, o que você vai apresentar, seja, inclusive, né, é um mal do mercado brasileiro, é buscar recorrentemente o mercado financeiro, né, as instituições financeiras. Por que buscar, então, só eles? E mais, quando você chega no banco, bate na porta, por favor, eu quero um crédito. Para quê? Com qual valor? O que você vai aplicar? De onde vai sair o recurso para você pagar? Ele não está sabendo de nada. Então, assim, é um cenário muito nebuloso, né? Exatamente. É um grande problema isso, né? Quando a gente olha empresas para investir, a nossa grande preocupação nem é tanto assim se o faturamento dele é muito grande, né? Se o negócio já gera lucro, já está brequivado, tá estruturado para receber aporte de capital, tá com os números minimamente bem montados. É muito comum esse empresário, esse dono de empresa, que aí tem uma diferença entre dono de empresa e empresário, ele está muito focado no produto, né? Então ele entende do negócio, não de negócio. O que é de negócio? É você olhar futuro, você está preparado numericamente para receber um capital, seja o aporte que for, né? Para ter um fundo de investimento junto com você nesse negócio. Você ter, inclusive, a humildade de falar, eu não estou preparado para estar sentado na cadeira, eu vou ter que trazer um co-CEO.
Eu achava que co-CEO era uma coisa muito frescura, e aí depois eu tomei um banho de loja de um amigo meu que foi co-CEO de um banco, cujo banco depois foi vendido para uma operação financeira muito maior, e aí eu dobrei a língua e falei, não, co-CEO realmente é algo muito mais importante do que a gente imagina, que na verdade é um cara que vai te ensinar a sentar na cadeira, vai te ajudar a crescer o negócio de forma estratégica e, inclusive, você vai ter a certeza se você vai sentar naquela cadeira ou não, e se não, você vai pôr alguém ali. Você sempre vai ser dono do negócio que você construiu, né? Ele é seu, você é majoritário, mas tem horas que você tem que pôr uma pessoa de negócios lá. E aí que muda todo o jogo. Não é que o número é super grande, você fatura 280 milhões por ano, nem isso. O negócio está estruturado para receber esse capital? É a primeira pergunta que a gente faz. Se o negócio está estruturado para receber capital, você está preparado para ter, sei lá, 10 milhões, 5 milhões, 50 milhões no caixa de investimento? Se a gente pudesse definir 3 perguntas que levariam a essa reflexão, a essa resposta. Vamos imaginar que eu sou empreendedor, estou buscando captação, precisando de recursos, dinheiro. Vocês precisam fazer 3 perguntas para entenderem se eu estou no momento. Quais seriam essas perguntas? Tem uma que é matadora. Por favor. Como é que está seu acordo de sócios? Normalmente ou não tem ou está arrebentado. Isso é um problemão, porque se acontecer alguma coisa, quem sucede? Essa é a primeira pergunta, assim, como está seu acordo de sócios? Que é a primeira pergunta que o fundo vai fazer. E aí, Camila? Você conhece os números da sua empresa? Qual é o seu faturamento? Mais do que dados lá do DRE, como está seu CAC? Como está seu payback? Quais são os números? Que número que você está buscando aqui? Qual é o resultado que você está esperando? Mais do que relatórios contábeis, existem diversos relatórios e indicadores de gestão que esse empresário ele precisa conhecer. E na maioria das vezes ele ignora isso. Os bancos, eles até aceitam, dependendo da linha que você está buscando, ele nem vai te pedir o balanço. Ele aceita a sua declaração de faturamento. Mas o investidor ele vai olhar para esses resultados de gestão, que é o que o Boltan falou. Quem é a pessoa que está gerindo o negócio, que está sentado, comandando esse barco? Sim. Em linha com essa pergunta, eu faria a seguinte. Qual que é o seu nível de dedicação a esse negócio? O quanto que você está realmente envolvido com esse negócio, com esse propósito? Porque me parece uma bandeira vermelha e, dependendo, uma bandeira amarela, se faltar um nível de dedicação pleno daquele cara que é o empresário, que está ali fazendo a coisa acontecer. E esse cara precisa estar ali ultra focado na situação. Tem 2 perguntas bastante capciosas que a gente faz, que é o seguinte. Se eu colocar 100 milhões de reais na sua empresa hoje, o que você faria com ela? A outra é, daqui 5 anos, quanto de dinheiro você quer ganhar com a sua empresa que você quer ter na sua conta bancária? Essa pergunta, ela demonstra muita coisa, que não é a resposta em específico, que vai muito de encontro com o que você está falando. Eu não estou determinando um número, é uma pergunta bem aberta, mas eu estou querendo entender qual o seu nível de dedicação, de entendimento e, inclusive, de ambição para levar esse negócio bem longe. Eu não disse que número que você tem que ter. E se você falar um número pequeno, eu já sei qual é a sua pequenez de pensamento e o que não está errado. Se você falar um número grande, eu já vi que você tem bastante ambição. Agora eu vou querer olhar um pouco mais para dentro do negócio, números, estrutura, pessoas, para ver se isso que você está de ambição realmente condiz ou o que precisa ser arrumado dentro de casa para que isso você chegue lá. Porque você falar um número gigantesco, eu olho para dentro e falo, não, nunca que você vai conseguir fazer isso, porque está muito bagunçado. A gente entende que não casa uma coisa com a outra. Então, são perguntas assim, hoje em dia, nós fazemos mais perguntas capciosas, bastante simples, né? Que as pessoas falam, que pergunta, né, você está fazendo? E a gente está perguntando algo que não é o que exatamente você vai me responder, é o que está na sua mente que você vai trazer. É um ponto muito importante que eu tenho aprendido, inclusive com grandes investidores, vamos olhar primeiro para o humano, muito mais do que o negócio.
Eu tive um case, né, que vocês até tiveram junto, que o empreendedor, às portas de captar 4,5 milhões, surtou uma semana antes da rodada aberta. E o fundo que ia, né, apoiar o jogo, inclusive, ia aportar capital. Eles surtaram, o negócio acabou, a gente não conseguiu reverter, frustrou o fundo. Então, o olhar hoje está muito na pessoa, no ser humano. A gente olha os negócios, olha o negócio, faz um due diligence, olha os números, traz pessoas competentes como a Camila para ajudar a olhar, sem dúvida alguma. Mas olhar é sobre o humano. Nós andamos muito errando, olhando o negócio, olhando o valuation, olhando a ideia. Mas a pessoa está preparada para receber esse capital todo? Eu aprendi uma coisa e falo bastante isso, e a gente estava conversando agora há pouco, inclusive eu e a Camila. Nós não fomos educados a ter nosso próprio negócio. E não é educação de escola. A gente pode fazer todas as escolas de negócio que a gente possa fazer. Pode ser escolas internacionais, melhores escolas brasileiras. É DNA, no corpo, no ser humano. A gente tem medo de investir. A gente tem medo de crescer. Mesmo na hora que a gente tem o negócio, a gente tem medo do risco. O que diferencia o dono do negócio do empresário? Né? Camila me fez essa pergunta agora há pouco. O empresário, ele, mesmo com medo, ele vai. Porque ele vai pisar em terrenos que ele desconhece completamente. Ele vai, ele acerta, ele erra, ele ajusta e ele cria conglomerados fantásticos, enormes. O dono, ele segue com aquilo, idealizando algo super bacana que vai perpetuar na sua família, só que ele esquece de perguntar em determinado momento, você quer sentar na minha cadeira? Invariavelmente, mais de 90% das empresas quebram porque não tem sucessor. Ninguém perguntou para o filho ou para a filha se eles querem sentar na cadeira. Eu tenho um case fantástico de um grande empresário do setor imobiliário, construiu uma ferramenta fantástica de inteligência artificial, investiu mais de $500 mil sem validar, só em ferramenta de inteligência artificial, ainda lá atrás, antes da pandemia, era um negócio para as filhas. As duas estudam nos Estados Unidos e eu pergunto para ele, e aí, o que você faz com aquele negócio? Ele só olha para a minha cara e não responde nada. Então, assim, nós não temos essa cultura e, muito sinceramente, não vai ser os próximos 50 anos que essa cultura vai estar arraigada no povo brasileiro. Nós ainda somos uma nação que trabalha para o outro. Nós ainda somos a carteira assinada. E em linha com o que você disse, me parece também uma parte da cultura do empresário brasileiro, quando ele precisa de recurso, ele vai buscar o banco tradicional. Parece que é até automático, né? Precisou de dinheiro, vou no banco, vou conversar com o gerente. Por que isso? Por que de onde vem essa herança cultural? Acho que é um ponto legal da gente falar. Isso já está mudando. E o que precisamos, o que precisa ser feito para que efetivamente exista uma mudança, para que o olhar do empresário ele não seja mais fechado para o mercado tradicional de capital, mas ele possa olhar aí para o mercado de venture e que traz ali várias formas inteligentes de se financiar um negócio. Existem várias formas, né? Assim, além do banco. E o mais interessante, né? Dentro daquela estatística que a gente trouxe antes, se o funil é tão apertadinho lá no fim de você conseguir, por que as pessoas não conseguem olhar para fora? Assim, não consegui aqui, vamos buscar outro. Não, ele vai recorrer a um cheque especial, vai recorrer a um cartão de crédito, vai recorrer a adiantamento de recebíveis, ou seja, ele está rolando dívida, está gerando passivo. Por que ele não consegue olhar para fora desse ambiente que existe vida além do banco? Por quê? Eu percebo, tem muitos empresários, né, que você é capaz de fazer, né, para sua empresa crescer. Eu sou capaz de fazer tudo. Eu trabalho quantas horas for, 24 horas, não tem sábado, não tem... Tá bom. Dá para estudar um pouco mais? Dá para, de repente, conhecer o seu negócio com um outro olhar, numa outra perspectiva, para trabalhar esse mindset? E aí eu acho que esse é o ponto mais difícil, porque o empresário ele fica só ali na operação dele, a operação engole ele no dia a dia. Ele atende o cliente, ele compra, ele paga as contas, ele lida ali com os funcionários, com os fornecedores, e ele esquece de gerir a empresa. E fazer esse movimento é doloroso, é o que ele sabe fazer. A maioria dos negócios subsiste
existe para manter a família, para manter a casa, não é isso? As empresas familiares. Então, fazer esse movimento de reaprender aquilo que tá tão presente no seu dia a dia é um movimento doloroso. Trazer alguém para sentar junto comigo na cadeira para falar de estratégia do meu negócio. Ninguém entende o meu negócio melhor que eu. Eu cheguei até aqui sozinho, né? O que agora veio vir alguém apitar no meu negócio? Né? Mas e aí não, vou no banco. O banco não vai me pedir nada. Quando muito balanço que eu ligo pro contador demais. E o contador gerente é meu amigo, a gente vai na churrascada junto. Então. Não, e aí o gerente tem uma linha lá que é um pouco melhor. Eu só preciso dar uma garantia, troca umas duplicatas. Não, fundo é muito difícil. Nossa, entrevista, rodada. Entrevistado, não, esse monte de coisa, não. Isso é então, assim, é uma crença que limita ele. Sim. Na verdade, de fato, ele tem tudo que ele precisa. Ele só precisa colocar isso de forma que quem está disposto a investir no negócio veja isso com clareza. Mas fazer esse movimento é algo que gera desconforto, né? E aí não tem crescimento no conforto. Quer crescer? É no desconforto. Não dá para crescer confortável. Essa questão, eu acho que antecede um pouco a questão da falta de educação financeira. Exato. Né? Então, porque assim, o sujeito está lá, já conseguiu lá um faturamento razoável, ele não tem noção de quanto ele de fato fatura, mas ele sabe que aquele dinheiro sustenta a casa dele, paga a escola dos meninos, é uma mistura, uma confusão do caixa da empresa com caixa pessoal. Nossa, mãe, muito. E ele segue dessa forma, ele acha que está tudo certo. E eu vou querer alguém para vir aqui apitar no meu negócio, para vir aqui gerir meu negócio? Não. Eu vou lá no gerente, que é meu amigo, pego a linha de crédito, 7 a 8% por mês, tá bom, né? Deve dar para pagar. E vai rolando dívida. Hoje ele não sabe se tem passivo, ele não sabe, porque as pessoas acham, eu tenho muitos ativos, mas às vezes eu tenho um passivo por conta de financiamento de maquinário, de equipamentos, essas coisas. O patrimônio líquido dele é zero ou negativo. Exato. Então, assim, ele está nessa, na ilusão, e acha que no banco vai resolver o problema. Esse que é o grande problema. Sobreviver no giro, né? Exatamente. Aí eu vou devolver uma pergunta para vocês. A gente está batendo muito aqui no empreendedor, né? No empresário. Mas vamos pensar que eu sou empresário e eu falo assim, não, tudo bem, eu quero aprender, eu quero melhorar. Quais seriam os 3 primeiros passos que o empresário deveria tomar para deixar a casa minimamente em ordem para receber investidores? Olha, a primeira coisa que ele precisa muito fazer é ter um bom gestor financeiro. Tem que ter uma pessoa financeira, não é o cara da contabilidade, não é a esposa que entende de fazer conta, é um profissional. É um profissional mesmo, financeiro, um cara que entende de finanças empresariais, que vai fazer tudo que a Camila colocou, de arrumar a casa, pôr em ordem, pôr inclusive a parte contábil em dia, fazer os devidos ajustes contábeis. E ajustes não é jeitinho brasileiro. Às vezes você precisa, inclusive, mudar os quinais da empresa porque ela cresceu, ou ela está indo em outros caminhos, ela quer ampliar mais o seu negócio. Né? A gente está olhando uma operação agora, recente, que o cara tem que mudar o KINAI dele ontem. Não é daqui a pouco, é ontem. E não é um cara que começou ontem, ele tem já quase 30 anos de mercado. E ele está cometendo um erro gritante. Né? Então, assim, ter um profissional de finanças é extremamente importante e que vai fazer toda a diferença na hora de tomada de capital. E, de novo, empresas estruturadas, não o tamanho do faturamento que você tem no ano. É importante? É importante. Mas se ela está muito bem estruturada, fica mais fácil você conseguir capital. Porque você tem números, você tem como contar a história do seu negócio para qualquer gestor financeiro. Esse é o ponto principal. Os demais, acredito eu que não sejam tão relevantes, né? Mas esse ponto faz toda a diferença e mostra o quanto você, empresário, investe no seu negócio. Não é trocar maquinário, não é trocar frota, ter um prédio novo, né, ter grandes investimentos em marketing, não é isso. Tem uma coisa mais raiz, mais dentro, mais DNA da empresa,
que é o quanto ela está estruturada financeiramente, contabilmente, para receber capital e seja o número do dinheiro que for. E eu me lembrei, né, escutando a sua fala, de uma história, nossa história do escritório. A gente já está aí caminhando para 17 anos. Um pouquinho mais, mas... Um pouquinho mais. Deixa eu falar muito, nós não... Mas eu me recordo nitidamente que as grandes guinadas, elas foram consequências de consultorias financeiras, de aprofundamentos financeiros do modelo de negócio, que é exatamente o que você está falando. Um profissional olhar para o negócio e com a visão dele conseguir sugerir ali algumas coisas que geram um resultado que você não consegue enxergar na hora, mas depois que você passa, que você implementa e passa, você fala, meu Deus. E dentro do que a Camila disse, assim, é muito interessante porque às vezes as pessoas têm essa resistência de ter a opinião ou ter alguém de fora, né? Seja do ponto de vista contábil, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista gerencial. É muito importante porque, como você bem disse, às vezes ele está ali enfronhado na parte da operação e não consegue ver o todo. Sim. E é que a gente fala, né? Às vezes você está vendo a árvore, mas vem uma pessoa de fora e vê a floresta inteira. Então você consegue ter uma visão muito melhor. E eu até acrescentaria, voltando dentro do que você disse, essa questão de ter perspectiva para o futuro também. Porque os empresários, tudo bem, eu quero lá 1 milhão. Ok, perfeito. Para que você quer? Não sei. Qual que é a sua perspectiva daqui a 2 anos? O que você quer fazer com esse dinheiro para virar sua empresa? Quer virar o quê? Não sei. Então, assim, é muito difícil também chegar alguém de fora, querer comprar uma ideia de uma pessoa que nem a pessoa sabe que ideia ela tem, né? Então, eu acho que isso também é um ponto detrator, né, do ponto de vista do financiamento, de captação de recursos. Uma outra coisa muito voltada ao que o Moss falou, nós somos uma população ainda que, como investimento para nós, é pôr dinheiro na poupança. Se você olhar, né, os números reais, a poupança dá negativa. Então, você não está guardando dinheiro, você está perdendo dinheiro. Sim. E aí você vai para banco, o seu gerente é seu amigo, e não é isso. Eu escutei de um empresário grande com uma operação muito, muito promissora. Ele falou para mim que ele queria construir mais uma unidade fabril fora do estado, ir para outro estado, para crescer 2 vezes em 4 anos. Uma startup cresce 4 vezes em 1 ano. Mas ele é uma operação pequena, não tem gente, não é isso. O que a gente fala bastante hoje é o seguinte: startup é uma gestão de empresa, é um método de gestão de empresa mais ágil, mais comprometedor, com um propósito muito claro, quer dizer, tem uma visão de crescimento, né, de evolução muito grande, né, onde todos, e literalmente todos, estão envolvidos nesse crescimento, nadando e navegando para a mesma direção. Se isso é uma startup, em que momento a sua empresa vai se tornar uma? E não mais uma ideia entre amigos e amigas num bar, num restaurante, não é isso. A coisa tomou um outro modelo, né? A gente está vendo grandes empresas multinacionais, de novo, subdividindo suas áreas para que se tomem decisões mais ágeis, mais rápidas. O mercado global está cada vez mais competitivo. E agora, nesses efeitos que a gente está vendo, né, desse paralelismo comercial, ele vai se tornar mais competitivo ainda. A fala de um grande amigo investidor é o seguinte: no momento de caos, onde você faz mais negócio, para onde você está olhando? E aí que você vira a chave. E os fundos estão totalmente prontos para te ajudar a fazer essa virada de chave, que não necessariamente seja construir uma fábrica, pode ser internacionalizar a sua operação e exportar a tecnologia. Não é construir uma fábrica em outro país, não, você exporta a sua tecnologia, seu know-how, porque os governos de fora provavelmente vão ter capital para você, principalmente na Europa, e você vai ter um mercado que você nem imaginava. Vou abandonar o mercado que eu estou? Não, você vai expandir sua visão de negócio. Eu deixo de ser dono para ser empresário. É aqui que faz toda a diferença. Agora, o que eu vejo de problema nesse contexto? Como é que você vai pagar o assessor financeiro, o bom assessor financeiro, o bom advogado, a boa contabilidade? Porque, principalmente o pequeno, o micro, normalmente a conta já está vermelha. E é por isso que ele está indo lá no banco, pegando juros a 7%, 8%, cheque especial, etc. Como é que você vai pagar? Quais são as alternativas
Pergunta show. Adoro essa pergunta. Fácil de responder, muito gostosa. Adoro. Eu pego o exemplo de uma startup que eu orientei lá atrás. O cara estava passando pela segunda vez por um processo de desenvolvimento, de aceleração, como a gente fala. E já uma startup brequivada, com um grande cliente multinacional. Cara, para que você está aqui de novo? Você já é grande. Você já tem um grande cliente multinacional que várias empresas querem. O que você está precisando? Né? Se eu te der 10 milhões agora, você vai fazer o quê? O problema dele era ter um CEO. Não, eu falei, você é o majoritário, você tem a maior parte das ações do seu negócio, você precisa de um cara de negócio. Não é um cara que vai ser seu chefe. E em algum momento ele vai falar, menos, vamos desenvolver tudo que você quer desenvolver, mas com uma linha de tempo, né, de desenvolvimento, de uma forma saudável, até caixa, inclusive, para isso, ou vamos buscar caixa. Colocou um CEO, a empresa ficou enorme, vendeu para um grupo de comunicação gigantesco. Então, não é dinheiro. Né? O CEO que entrou não era dinheiro. Não dá para pagar. O cara, um CEO vai sentar com você e vai falar, 150 mil por mês para começar a conversa. Você não tem esse capital. São pessoas que já consolidaram sua carreira muito bem e buscam desafios. Não que ele não vai precisar de dinheiro, tem que ter o dinheiro na mesa. Muito mais por uma questão de troca de valor, de entendimento de valor, do que o salário em si, o pagamento em si. E aí você vai dar uma participação do seu negócio para esse cara. Que tamanho? Tamanho. Não é nada muito grande, mas ele tem que entender que você é uma pessoa dedicada, que você é uma pessoa muito focada no que você está fazendo, que você realmente quer que esse negócio seja de verdade grande. E grande não é ser unicórnio, não é nada disso, é ser grande, sabe? Ser multifacetado, ter olhares para outros mundos. O mundo é mais redondo do que a gente imagina. A Lua tem 2 lados. Né? Olha 360, como vocês já colocaram aqui. Olha outros mercados, talvez mercados que nem façam parte direta do seu core de negócios, mas possam te trazer uma receita colateral que você nem imaginava. E é esse cara sentado nessa cadeira, né, ou esse CFO, esse financeiro, que vai talvez te fazer perguntas e te mostrar coisas que você nem imaginava. Como eu falo, é sair da cadeira, olhar na janela e ver como é que está o clima lá fora, abrir a porta e sair. É essa a questão. Não tem dinheiro que pague. Tem desafio para essas pessoas. Essas pessoas são movidas a desafio. O dinheiro ele vai vir a longo prazo, né? Médio e longo prazo, ou por uma venda dessa operação para uma empresa muito maior, né? Que foi o caso do Co-CEO. Era um banco familiar que não tinha muita perspectiva de crescimento mais, muito sistemas arraigados, antigos, de grupos de funcionários, que a gente chama dos famosos feudos. Ele entrou, fez uma grande mudança, transformou a empresa numa empresa muito maior, vislumbrando um mercado muito maior, devolveu para o dono e falou, agora você negocia com esse cara aqui. É um grande grupo de investimento que foi lá e comprou um banco que era muito maior do que quando ele entrou. Transformou, fez um banho de loja inacreditável. E é importante a gente mencionar, o Werneck, que existe a forma, ou existem as formas inteligentes para viabilizar esse tipo de operação que o Voltan trouxe, de você contratar ou fazer um acordo com o profissional de ponta, dando a ele a possibilidade de um dia ter um pedaço da sua empresa. Né? Você podia contar para o público um exemplo que a gente costuma muito. Não, com certeza. Esses grandes, né, gestores, esses grandes executivos, eles buscam não só a questão do salário, vamos chamar assim, mas também de bônus, questão de stock option, questão de ter uma participação da empresa. E isso é muito bacana, porque você, de uma certa forma, participa ele do risco, mas participa ele também do potencial de ganho. Né? Então, a simetria positiva que ele tem nesse negócio é muito boa, porque ele está colocando sangue, é o skin in the game ele total, e ele vai fazer com que esse crescimento, ele aproveite disso. Porque se você só fizer isso através do salário, vamos chamar assim, vai ser estagnado. Se eu fizer bem, se eu não fizer também, está tudo certo, meu salário está ali no final do mês. Então é uma forma bacana de você participar a pessoa do risco, participar a pessoa dos ganhos e fazer com que ela cresça, busque e faça crescer ainda mais. Né?
Aí eu queria fazer agora uma pergunta para vocês. A gente está aqui falando aqui da questão da falta de entendimento, inteligência financeira, né? Dos nossos empresários, o empresário médio, vamos chamar assim. Do outro lado, a gente tem, do outro lado do ringue, né, tem a turma do capital, os venture capital e esses fundos. E eles sabem que o empresário ele tem esse tipo de procedimento, esse tipo de postura. O que falta para essa turma do dinheiro alcançar a turma que está precisando? Camila está participando de alguns movimentos bastante interessantes. E aí? Olha, é um desafio trazer esse empresário, conectar, né? Porque são dois mundos distintos, né? Na sua pergunta anterior, eu gosto muito de um exercício que eu faço até com alguns clientes. Preciso de um consultor. Não tenho caixa, não tenho grana. Imagina aqui comigo, eu não sou mais Camila, agora eu sou a Abílio Diniz. E cheguei para comandar a sua empresa. Quais são as decisões que eu tomaria? Por onde eu começaria a olhar? O empresário ele já sabe o que ele tem que fazer. Não é dinheiro. Ele já sabe. Ele já sabe quais são os gargalos. Claro, a expertise, isso, o quanto ele tem de entendimento de negócio, isso faz também diferença. Mas na maioria das vezes ele já sabe quais são os caminhos. Ele só precisa tomar a decisão de. E aí é onde, né, pegando sua pergunta, essa conexão fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Por quê? Tem dinheiro na mesa, tem empresas que querem investir no negócio, mas essas conexões elas precisam acontecer. E aí os advisors, os escritórios fazem total diferença para fazer essas conexões, né, esse match entre os fundos e os empresários, porque senão ficam dois mundos isolados, né, desconectados, e que tem sinergia, tem muita oportunidade, mas se o empresário fica lá só na execução do vender e entregar, não olhando em volta, não olhando em torno, perdendo oportunidade, tomando crédito em linhas assim abusivas, não olhando o que ele está perdendo ali, o que não é nem que está perdendo, mas é o que se tem de oportunidade fora, né? Aí fica muito mais difícil, porque um pouquinho que ele olha, imagina vocês são empresários, imagina o Abílio Diniz, vou gerir a empresa de vocês por um dia, o que ele faria? Quais seriam as decisões que ele tomaria? Às vezes o empresário está com medo de ser ele o problema. Exato. Exato. Tirar os esqueletos dentro do armário. Exato. Mas se ele consegue fazer essa reflexão com muita transparência, muita humildade, muita empatia por si, ele sai dali muito melhor. Para um dia, quem sabe, ser um Abílio Diniz. Mas ele precisa iniciar essa jornada, entende? E os fundos estão aí, né? De diversos formatos, modelos. A gente começou a conversa falando um pouco sobre isso, sobre essas mudanças. Precisa ver o que se tem de match entre o fundo e a empresa. É uma questão de conectar esses dois mundos, sabe? De aproximar. Aproximar. Hoje, o mercado de fundos de investimento em Venture Capital mudou muito. Mudou. Se a gente olhar para... Vamos fazer duas linhas de corte. Vamos fazer 10 anos atrás. Então, a gente está falando aí de 2015, alguma coisa mais ou menos ali. Antes da pandemia, ou seja, 4 para 5 anos atrás, né? E hoje, o que mudou? Mudou muita coisa. Mudou porque, assim, a bolha da internet até pouco antes da pandemia era um dinheiro fácil. Todo mundo põe dinheiro e vamos aí, se der errado, deu. Era fácil, era molezinha. A bolha da internet já começou a mostrar alguns cenários. Por que ela aconteceu? Ela aconteceu porque os fundos começaram a falar, tá bom, qual o retorno? E todo mundo, retorno de quê? Né? Escritórios super bacanas, bonitos, cheio de coisas, cheio de área de descompressão e mesa de jogos. E qual o retorno financeiro? A coisa começou a pegar aí. Mas com o advento das startups, o jogo continuou a mesma coisa. E foi até 2015, 2016, a coisa começou a complicar.
muito capital, muita gente morrendo. Eu tive uma primeira experiência muito grande com um empreendedor que tinha recebido 4 milhões de aporte de capital, 8 meses depois ele estava com a corda no pescoço. Precisava fazer uma rodada de 1,5 milhão em uma semana. Quebrou, perdeu tudo, inclusive a família, o que é mais triste. De 2020 a 2022, o mercado começou a mudar um pouco, prestar um pouco mais atenção nesses negócios, começou a ter o crescimento dos clubes de investimento, um pouco mais de filtro. Mas a grande mudança vem em 2022, onde vários escândalos aí internacionais, inclusive, começaram a explodir, né? Grandes VCs começaram a mostrar o lado escuro das suas operações e os investidores tiraram o pé, as venture capitals começaram a liquidar suas mesas, né, tirar startups, começaram a ofertar a perda mesmo, de terem investido 400, 500, 600 milhões e saem vendendo a posição por 100 mil reais, 50 mil reais, que foram coisas que vieram para o meu colo. Vocês estão malucos? Se vocês que meteram mais de meio milhão aí estão querendo sair a 100, por que eu vou comprar? Você tá doido, né? Perdeu o juízo. E de 23 para cá mudou mais ainda. E aí, assim, o investimento em startup ficou mais curto, mais difícil, a régua subiu, o ticket caiu absurdamente. Então, tickets muito pequenos, negócios que a gente chama iniciais, early stages, um ou outro investindo, e aí começa um olhar que a gente chama de economia real, que é o olhar para empresas, né? Os fundos já começam, que universo é esse? Né? Que negócio é esse de economia real? Porque eles vivem num fator de economia muito diferente, né? Que é o mercado financeiro, não que seja economia real, não é isso. Mas o ticket de entrada, né, o capital de entrada não é menor de 10 milhões. Né? Alguns a casa de 20, 50 milhões. Vocês não conseguem nem conversar por menos. Você acha que era mais especulativo do que propriamente palpável o negócio? São dois universos. Né? É o mercado de especulação, mercado financeiro puro, bolsa, moedas, mas tem um mercado aqui embaixo da economia real, que hoje representa 40% do PIB brasileiro, que são as empresas. E os fundos estão começando a olhar isso. Tem fundo com mais de 100 milhões, aspas, parado em caixa, buscando bons negócios, não são negócios grandes, gigantescos, bons negócios estruturados para aportar capital. Falamos em equity? Não necessariamente. Né? Você perguntou como é que paga a conta desses grandes profissionais. Como paga a conta de você pegar um capital a 2% ao ano? Agora está um pouquinho mais, 3,5% ao ano. Né? Como fecha essa conta? E aí vem, né, muito da Camila, você está estruturado e bem elaborado, profundo, olhar os seus números e falar, tá bom, isso aqui eu consigo construir uma forma de pagamento que encaixa no crescimento do seu negócio. Isso é uma coisa que a gente olha muito, que é o plano de negócio. Você vai receber capital? Tá bom. Eu quero 10 milhões de reais. 2,5 milhões de dólares. Tá bom. Qual o plano de negócio que você construiu para receber esse capital para você ser grande? Esquece valuation. Valuation é o 8º passageiro numa lista de 10 itens. Ele sempre foi o primeiro, agora ele virou o 8º. Não que o investidor, os fundos não queiram ver o valor do seu negócio. Querem. E é bom, inclusive, você saber o valor real dele. Mas esse não vai ser o ponto de flexão para que o fundo aporte capital no seu negócio. Muitas das vezes você pode falar, eu preciso de 1 milhão. E aí o fundo vai olhar com bastante acuracidade e vai falar, não, você precisa de 5 milhões. E o seu negócio comporta uma dívida de 5 milhões. Pô, mas com a taxa de 15% ao ano, não tem problema. Olha aqui, e o fundo vai mostrar para você, e ele vai construir, aí vem a diferença do banco. Os fundos, mesmo os fundos nacionais, mesmo com essa taxa de juros tão alta, ele tem uma flexibilidade que o banco não tem de montar a melhor forma de você pagar esse capital para o fundo de tal forma que não sangre o seu negócio. E aí muito do que a Camila falou dos 8%. Então, a vantagem de você pegar capital com o fundo o fundo tem a melhor maneira de flexibilizar o dinheiro para o seu negócio.
Diferentemente do banco, que ele diz que aquela taxa, daquele jeito, você vai lá, fecha e não tem, e você acha que fez um bom negócio. E eu vou dizer, fez um péssimo negócio. Sim. Os fundos sentam e analisam o seu negócio muito mais profundamente e vão falar, não, olha, aqui a gente consegue pôr uma carência dessa forma, uma taxa de juros onde você vai pagar a principal lá na frente. Quer dizer, ele cria uma saudabilidade, porque ele não quer que você quebre. Entendeu? Porque para ele é um problema. E dos grandes, para o banco não. É um banco que, né, fecha o ano com 1 trilhão, não que o fundo também não deva fechar. Fora o tanto de garantia que pede, né? Sem falar o tanto de garantia. Os fundos pedem garantia? Pedem, mas são mais flexíveis. Tem formas de ter mais outras garantias. Né? A gente fala hoje muito em seguro-garantia. Tem algumas formas que o banco não te dá. Ele não te dá essa flexibilidade. O que eu gosto dessa operação dos fundos ele olha o seu negócio e te traz a melhor forma de não te sangrar para que você consiga pagar essa tomada de capital. E normalmente o fundo ele vai deixar com que o empresário mantenha a sua autonomia? Dependendo da tomada de capital, se for um dinheiro muito grande, né, acima de 50 milhões, muito provavelmente o fundo vai colocar um financeiro em paralelo ao seu financeiro. Isso aí. Né, como se fosse um controller. Não que ele vai interferir, ele não vai interferir, mas ele quer ter um pouco de olhar de dentro. Se você está gerindo bem esse capital, é um dinheiro muito grande, né? Não estamos falando em 5 milhões de reais. Né? Tem mais alguns zeros aí atrás. Então, ele vai pôr alguém para fazer uma gestão, uma cogestão. O que é justo. Minimamente, né? Minimamente. E, usualmente, o que a gente percebe, os bons negócios, né, e, por sua vez, são negócios bem estruturados em termos de contrato, é que o dono do dinheiro, o fundo, o investidor, ele exige o poder de vetar aquilo que... Algumas travas, né? Para o negócio não sair solto também. Sim, exatamente. Não que ele vai interferir no dia a dia, né? Até porque não é o negócio dele. Não. Mas é justo e ele coloca a condição de, se ele olhar que alguma coisa está saindo do trilho e por conta de uma má gestão, de algumas tomadas de decisões ruins, ele pode chegar e falar, não, aqui eu tenho condição de colocar uma parada, né? De voltar a coisa para o trilho, o que é comum e me parece justo, né? Equilibrado. Exatamente. E Camilo, vocês disseram um negócio interessante. Eu estava até pensando, outro dia eu tive uma mesa de negócio e a situação era tão gritante, a questão do banco, que a pessoa não estava necessariamente precisando de dinheiro. Ela estava precisando de arrumar a casa, trocar dívidas por dívidas mais baratas, alongar prazos. Você tem um fluxo, às vezes a pessoa tem um fluxo de caixa que dá conta, mas não naqueles juros escorchantes que são cobrados pelos bancos. Então, às vezes, você não está precisando de dinheiro, é só arrumar a casa. Né? É uma coisa muito interessante, que às vezes falta, né, vir alguém de fora, uma parte contábil, uma parte jurídica, por exemplo, a gente lá no escritório, a gente faz muita questão de modelagem, né? Às vezes você mudar a forma de tributação já te dá um respiro muito grande. Então, às vezes, falta isso para o empresário de buscar alternativas. A gente não está falando nada de coisa ilegal, de coisa espúria. É justamente buscar as ferramentas que existem na mesa e poder trabalhar da melhor forma. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, o seguinte. A gente está conversando aqui, o pessoal da Venture Cap, dos fundos, eles são legais até a página 3, 4, vamos chamar assim. O que a gente precisa de quem está sendo investido? Quais são os pontos de atenção que os investidos, os empresários, têm que ter em relação a isso? A gente até brinca, né, no cenário das startups, que tem um investidor anjo, né? Não vem o investidor capetinha que vai te trazer mais problema do que vai ajudar, né? Então, assim, o que o empresário precisa observar para verificar que realmente aquela operação é uma operação bacana, que vai alavancar e não vai jogar para baixo? Olhar direito, né? Quais são as traves, quais são os pontos ali de atenção, as bandeiras, né, vermelhas. Ter autonomia sobre o negócio é importante que fique na mão do empresário. Será? De quanto a gente está falando? É uma primeira rodada? Não. Então, assim, tem uma série de situações que se leva em consideração. Mas, num aspecto geral, gente, é um jogo para adulto.
onde todo mundo precisa sair beneficiado. Então, tem algumas coisas que a gente vê, de cara você já fala, olha, isso aqui pode dar um grande problema para o empresário lá na frente, né? Geralmente, quando ele assina um contrato onde ele perde a autonomia do negócio, isso tende a ser um problema. Então, não se colocar em situações como essa ajuda muito. Por quê? Assim como o banco, né, quando os bancos te dão ali uma linha, né, um capital que você não tem saúde financeira para pagar e depois isso vira um problema, a mesma coisa o fundo. Então, tem um ditado que minha avó falava que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, assim, desconfie, saiba quanto vale o seu negócio. Não tem problema dividir. É melhor você ter 51% de um negócio que vale 1 bi do que 100% de uma coisa que vale 100. Então, não tem problema. Eu acho que isso é super saudável, né? Mas saiba o que você está assinando, o que você está se comprometendo com o quê? E plano A, e o plano B? E se o A falhar, qual é o plano B? Quais são as implicações que eu estou sujeito? E o fundo? Porque geralmente o empresário desenha só o caminho feliz, né? Mas e se a gente precisar fazer valer o que está no contrato? Como fica isso? Então, olhar para isso e ter um olhar mais conservador ajuda você a fechar negócios melhores, né? Tem uma coisa que o Voltan fala sempre que é quem é o fundo? Quem são as empresas que já foram investidas pelo fundo? Como que elas estão? Como que é essa gestão? Né? É tranquilo? Realmente vale ali o que está no contrato? É predatório, não é? Exato. Né? Então, eu acredito que nesse ponto, ter um pouquinho mais de tranquilidade antes de sair assinando qualquer acordo, né? É importante para não se colocar ali numa situação pior no futuro. Com certeza, né? Essa questão de ser comedido é muito importante, porque às vezes a gente vê o empresário assim, muito ansioso, talvez não digo nem empolgado, mas ansioso mesmo de estar com o cheque Sim. na mão, ele faz concessões que podem viabilizar o negócio. Principalmente se a gente vai falando de equity. Por exemplo, a gente pode estar conversando aí de um cap table que vai totalmente pro ralo, né? Vai ser totalmente desfacelado. Se você precisar de fazer uma nova rodada futuramente, isso, vai fazer falta. Vai fazer falta, né? Então a gente vê isso muito. Essa questão de governança, né? Como que o empresário vai lidar com um agente externo, né? Dentro da empresa dele, como isso vai funcionar, até que ponto ele tem autonomia, até que ponto ele está engessado. Então, isso tudo é muito importante na hora de verificar um contrato. Aí chega para a gente, né, no oba-oba ali da felicidade, estourou champanhe, vamos fazer. Mas na hora de ver ali no caso concreto, a armadilha que está por trás. Então, é muito importante que seja verificado isso. Aquilo que eu falei na largada, né? Você tem um acordo de sócio, quer dizer, você tem um bom advogado que entende, olha esse contrato, fala, olha, ok, vamos fechar ou não, vamos arrumar essa cláusula, aquela cláusula, você pode perder seu negócio lá na frente. O jurídico aqui, ele faz toda a diferença. O bom contrato, né, um contrato muito bem redigido, muito bem estruturado, ele vai fazer a diferença em qualquer investida. Qualquer investida, não importa. Se é um investidor anjo, um fundo de investimento muito grande, um private equity, não importa. Esse contrato ele tem que estar muito bem redigido. Tem 48 páginas, que tivesse 100 páginas, ele tem que estar bem redigido para ambas as partes, tanto para o lado do empresário como para o lado do investidor. Ele tem que ter equilíbrio, porque ele não pode ser predador para um lado ou para o outro. A gente tem falado muito nessa questão do investidor anjo para alguns empresários, né? Alguns empresários vêm para mim, não, e eu dou equity do meu negócio para o fundo. Aí eu falo para eles, tá bom, então vamos fazer diferente. Eu consigo trazer um capital para você por dívida. Não, eu quero equity. Eu falei, você já está falando uma coisa para mim bem ruim. Você quer pegar o problema do, não deu certo, tudo bem, e jogar essa dívida no colo do fundo, do investidor, porque você quer largar a sua responsabilidade nessa hora, você quer terceirizar a sua grande besteirada que você fez com o capital do outro, né? Porque se você é bom mesmo no que você faz, se você garante tudo aquilo que você fala que faz,
um equity ou não equity, você vai continuar fazendo e vai falar, eu faço o mesmo que eu faço, eu me garanto, mesmo que se for uma dívida muito bem estruturada de uma tomada de capital. Quando você fala, não, eu quero um anjo, quero um investidor, na verdade você está falando, não, se der erro, eu vou falar, desculpa aí, deu errado, tudo bem, tchau, o problema é seu, porque a dívida é sua, né? Se eu quebrar qualquer coisa, faz aí seus pulos para pagar, para cobrar, porque eu não vou pagar. O bom empresário ou empresária, ele topa receber capital por dívida, né? Uma dívida estruturada com fundo de investimento, porque ele se garante naquilo que ele faz. Ele fala, não, o que eu faço, eu digo, não só digo e faço de verdade. Se o dinheiro vem por dívida e ela está muito bem montada, o contrato está bem estruturado, tanto faz. Voltar, é interessante você estar falando isso, porque eu penso também do outro jeito, né? Por exemplo, se o empresário, que é dono daquilo, está te vendendo um equity que teria um potencial de crescimento por aquele valor baixo, aquele valor assim da dívida, Mesma coisa. você pensa, será que ele acredita no negócio? Ou ele só quer dividir o risco? Não, mais ainda, né? Se o seu negócio é tão bom, tão bom, tão bom, quem sou eu na fila do pão? Por que você trouxe para mim? Né? Se ele é tão bom assim, tem muita gente muito maior que vai querer pôr dinheiro no seu negócio. Não eu. Você vai largar o osso por esse preço? Então, assim, quem sou eu na fila do pão para você trazer um negócio tão sensacional, tão fora da curva, absolutamente fantástico, com um mercado enorme? Euzinho? Eu não sou nada. Cadê os outros caras grandes o bastante para pôr capital no seu negócio? Aí começa a contação de história. Aí você vê que o negócio não é desse tamanho todo. Em termos de burocracia, que é outra coisa que nesse país é campeão. É campeão. Né? Minha amiga e aí a Camila, ela imagino que possa falar muito sobre isso. Né? A dor do empresário para conseguir superar minimamente a burocracia natural de ser empresário nesse país. Então, eu quero saber de vocês, né? O que pode ser feito para que esse empresário ele não sofra tanto com isso e, consequentemente, ele tenha mais tempo para se dedicar ao que realmente interessa. E, emendando essa pergunta, é burocrático buscar um fundo de investimento? A burocracia existe. A gente não vai sumir com ela. Né? Empreender no Brasil é desafiador e quanto antes o empresário entender isso, melhor para ele. Quando ele entende isso, ele traz esse conceito com um pouquinho mais de leveza no dia a dia, ele vai, eu gosto de falar do queijo, né? Ele vai comendo o queijo todo dia um pedacinho, daqui a pouco ele já acabou ali com o problema. Ele precisa fazer a gestão, ele precisa olhar para os números, não importa se ele é ele só, eu keep, né? Um MEI, não importa. CEO de MEI? Quanto antes ele entender isso, vai ser melhor. Então, ele começa estruturando o negócio, estruturando minimamente os números. E aí, à medida que vai crescendo, ele tem ali, no mínimo, uma estrutura básica, básica, com números claros, que já conseguem apoiá-lo. Não é o outro, não é transferir o risco, mas apoiar na hora de tomar ali algumas decisões. É uma questão de entendimento, de educação mesmo. Já o Brasil, nós temos diversos programas que apoiam os empresários, mas ainda está muito aquém, né? São muitos empresários, são diversos negócios, e o empresário ele tem que ter vontade, coragem. Eu falo com o pessoal da minha equipe que quando a gente recebe um empresário, ele não precisa ser desmotivado por nós, porque ele já é desmotivado todos os dias. O sistema já joga para baixo, Pelo contrário, ele quer alguém que possa apoiar ele a sair desse atoleiro. Então, nós não vamos sumir com a burocracia do Brasil. Mas o que dá para fazer? Dá para que minimamente esses processos sejam mais leves no dia a dia da empresa, para esse empresário conseguir respirar, pagar as contas, vender, entregar e fazer o negócio crescer. E nesse ponto já existem algumas assessorias, né, que olhando para pequenas empresas que conseguem ajudá-lo, tanto numa esfera jurídica, contábil ou de assessoria financeira. Já são serviços um pouco mais acessíveis, né? Diferente do que era uns anos atrás. Então, ele não pode se acostumar
Não, eu vou ficar aqui sozinho, é tudo isso mesmo. Se ele se acostumar com isso... Ele tem que se desapegar do que pode ser desapegado. Exatamente. Eu acho que passa muito por aí. Exatamente. E hoje, como você disse, né, existe BPO externo, existe ferramentas tecnológicas que você vai introduzir na sua empresa por um custo baixo e vai mudar a vida burocrática que você todo dia precisa enfrentar. Tudo que não é core, ele precisa desapegar. Tudo que não é core, ele precisa desapegar. Mas veja, não é largar. Entrega para alguém que tenha competência para. Eu vejo muitos empresários que chegam com uma movimentação financeira maluca. Tem alguém de confiança por trás fazendo? Tem. Financeiro não é confiança, é competência. Se você, de novo, se os números não mostram e não contam a sua história, e nem você, que é o dono da empresa, olha, entende, como que o banco vai entender? Como que o fundo vai entender? Sim. Como que um outro empresário vai entender? Então, e ninguém compra sua paixão, né? Exato. Não. Então, quanto antes você entender isso e começar e colocar o trem nos trilhos, melhor para você, né? Melhor para a empresa, mais saudável vai ficar o seu negócio. Quanto fundo, não é tão burocrático assim, mas é o momento que a gente descortina tudo que está dentro do negócio, né? Vocês acompanharam de perto quando eu montei a desaceleradora de startup lá atrás, que na verdade trouxe um know-how muito grande para todos que estiveram junto e muito para mim, que é como eu olho o negócio, né? Como ele precisa estar preparado para tomada de capital. E uma coisa que eu sempre falei para os empreendedores e alguns empresários é: conta a história inteira, mostra tudo o que você tem, inclusive o que está escondido no armário. Se você não mostrar, eu vou achar. E vai ser pior. E vai ser pior. Vai ser pior. Né? E aí, né, todo esse know-how que a gente tem já há muito tempo, desde 2018, analisando negócios até hoje, a última, inclusive, foi a minha querida amiga, a gente tem olhado muito por dentro dos negócios e todos os erros, muito que a Camila trouxe aqui, que esses caras cometem. Né? E aí, como é que vai trazer capital? A gente ajudou muita gente, muitos empresários e empreendedores a se ajustarem, a arrumar a casa para poder receber, né, o funding, que foi o início da nossa conversa. Porque se não tiver arrumado, não adianta. Ninguém vai pôr dinheiro. Então, assim, a burocracia dos fundos existe e não é tão grande assim, não. Muito menor. Mas existe um outro ponto que é olhar para dentro e arrumar a casa. E você vai ver coisas que você não queria. E você vai ter que mostrar coisas que você não quer mostrar. Então, assim, essa hora realmente é o momento de descortinar tudo que está escondido. Pôr na mesa, arrumar toda essa infraestrutura para poder sentar na frente do fundo. Ah, mas eu tenho uma dívida. Ela está controlada? Ela está sendo paga? Em que momento você está dela? Se tudo isso está bastante claro e transparente, e aí vem toda a parte jurídica, inclusive de sócios, de contratos, se está tudo em ordem, não tem problema. Né? A gente acabou de fazer uma operação com uma grande empresa, numa tomada de mais de 20 milhões de capital aí, e ela estava com alguns problemas financeiros. Está muito bem estruturado o fundo, tá bom, beleza. Investiu. Vamos lá, investiu. Lá. Comprou o risco, né? Em termos setoriais, hoje você destaca algum específico ou mais de um que os fundos têm olhado com uma percepção melhor, um entusiasmo maior para investir? Olha, a gente tem alguns já por tendência natural, né? O mercado imobiliário é um mercado ainda muito olhado pelos fundos. Por uma questão óbvia, né? Você tem muita garantia na mesa. Isso é inevitável. O agronegócio, de maneira geral, também. Né? Nós ainda somos um grande celeiro e são operações bastante robustas. Também tem algumas garantias muito representativas na mesa. Mas a área de saúde vem despontando muito. Muitos M&As. Muitos M&As, muitos. Recentes. Né? Eu hoje mesmo estava conversando com um pessoal de uma holding bastante robusta e interessante. A área de saúde. Educação, os fundos tiraram muito o pé. Teve muitos problemas aí no meio do caminho, os fundos tiraram bastante o pé. Indústria como um todo,
os fundos estão olhando, a gente vê aí algumas oportunidades de indústrias, as franquias estão crescendo bastante, a gente vê aí algumas operações como o Cacau Show crescendo violentamente, Boticário, marcas bastante já estruturadas e algumas se reestruturando, né? A gente está vendo o mercado de academias tomando uma força impressionante em redes que a gente nem imaginava, né? Eu andei tendo contato com algumas aí, fora de série. Mas, de novo, esbarra, né, no que a Camila colocou, numa estrutura, em algo mais estruturado, mais bem preparado para a tomada de capital, né? Você acaba sempre esbarrando nisso. Mas tem aí muitas oportunidades, né? Ainda tem muita empresa no Brasil com grande potencial. A gente tem uma coisa diferente dos demais países do mundo, né? Vamos tirar um pouco aí China e Estados Unidos da figura, mas se a gente considerar o Brasil em comparação ao resto do mundo, a gente tem um potencial muito grande de consumo, de população. Então tem muita área de crescimento. Tem muita área de crescimento, né? O que nos falta realmente é uma política econômica mais estruturada, mais elaborada, algumas incidências fiscais que são muito pesadas para os empresários, que pode ter aí uma estruturação um pouco melhor. Aí a gente está aí nas bocas da reforma tributária. Não sei se isso vai ajudar bastante, sem dúvida alguma, mas só isso e não ter uma política econômica de crescimento e como eu falei, né, em momento de caos, quem está mais estruturado leva o jogo, é uma oportunidade muito grande que está acontecendo agora no mundo para o Brasil se despontar dentro do cenário econômico global muito fortemente. Sim. Mas será que a gente vai conseguir? Eu tenho muitas dúvidas. Esquece China. China é o mesmo, vai ser sempre o mesmo, é super grande, compra da gente. Não é isso, né? A gente tem que olhar para o óbvio e ver o que os outros não estão vendo. Mercados potenciais que a gente nem imagina. Estava vendo hoje de manhã uma empresa europeia que quebrou, era um grande produtor de baterias para veículos. Quebrou. E aí? A gente tem aqui dentro operações bastante robustas para poder ajudar esses caras, ajudar esses mercados, né? A gente faz muito pouco negócio com países africanos. Muito pouco negócio. Tive uma conversa semana passada com um grande grupo e eles mesmos falam, olha, a gente não tem negócio nenhum no Brasil. E é um grupo robusto do setor automotivo. Nenhum. Para deixar bem claro. Para nós, o Brasil ainda é um mar acinzentado. É isso que a gente escuta. A gente atende bons e alguns clientes estrangeiros e essa frase, né, que o Brasil é um mar acinzentado, é muito comum de escutarmos. Não é bem assim. Eu acho que o estrangeiro que tem a coragem, número um, e na sequência consegue acessar bons assessores, boas assessorias que vão mostrar para ele que esse mar ele é navegável, o momento é muito bom. Afinal, né? Estamos falando de Brasil, dólar a 6 e... Selic lá nas alturas. É um momento propício para quem tiver um dinheiro mais barato chegar, né? No final das contas, né, fica interessante. Eu tenho uma parte com alguns fundos internacionais. Por conta de algumas taxas de juros lá fora, existe ainda um pensamento se faz sentido pegar dinheiro lá fora ou não, né? Mas mesmo assim, eles estavam até antes da eleição americana, estavam com uma taxa de juros de 4,5%, 6% ao ano. Tem a variação cambial, mesmo assim você não chegava à taxa de 8% ao ano, com 12 a 24 meses de carência, quase 8 a 10 anos para você pagar uma dívida. Para com isso, onde você vai conseguir uma condição desse tamanho? O Brasil precisa deixar de ser o país do futuro e começar a ser do presente, né? Totalmente. Estamos chegando. Deixa eu só fazer a última pergunta aqui. Claro. O empresário está nos vendo, ele está disposto a fazer sua terapia ali interna, de ver o que ele precisa melhorar. Ele está disposto. Beleza, estou com a casa arrumada ou em vias de... Onde que eu vou buscar esse fundo? Porque o banco é fácil, ele vai ali na agência, bate ali na mesa ali do gerente. Então, assim, até para ser prático, né, para quem está nos assistindo, o que o empresário precisa fazer para acessar
esses fundos. Se depois eu fechar o negócio, isso é outros 500. É outra história. Tem algumas boas assessorias e alguns bons escritórios de advocacia que fazem isso. Tem várias empresas aí que são boutiques de M&As, muito bem estruturadas, que já tem muito histórico do mercado. Tem bons escritórios de advocacia, por algum acaso está do outro lado da mesa aqui, que fazem isso muito bem. Então não é muito difícil não de se acessar esses fundos, né? São os dois melhores caminhos, ou bons escritórios de advocacias ou algumas assessorias que fazem esse trabalho de preparar e estruturar as empresas para essa tomada de investimento. Não é assim, cheguei, se ele já está bem arrumado, ótimo, a gente só vai ajudar a arrumar um pouco mais, porque aí tem que arrumar o discurso para sentar com o fundo, para ele ir lá e os fundos vão exigir que esse empresário sente à frente, e conte, monte, explique o negócio dele. Isso não, é inevitável, não é porque tem uma assessoria que ela vai fazer essa parte. Os fundos exigem que o empresário, mesmo os fundos internacionais, o empresário vai ter que ir para fora, vai sentar na frente do fundo, vai ter toda uma infraestrutura para ele, então não precisa saber uma língua estrangeira. Os fundos que eu tenho acesso, todos eles entregam uma infraestrutura para o empresário, não tem problema que você não fale o inglês. Mas tem que chegar brifado, né? Ele tem que chegar brifado. Mas não é tão difícil assim quanto se imagina, muito pelo contrário, é muito mais simples. Não é fácil, é simples, é diferente. Muito bom, hein? Show de bola. Se deixar, a gente vai até... O Voltan falou que se tivesse pão de queijo... Ah, não, aí... Né? A próxima a gente traz um pão de queijo. Aí o papo vai longe. Vamos fazer o seguinte, já agradecendo a presença de vocês dois, excelente o bate-papo. Eu vou pedir para que vocês olhem para aquela câmera e deem um recado para o empresário que precisa buscar esse fundo, precisa do capital externo. O que esse cara tem que fazer para então buscar esse recurso? Você, empresário, empresária, que quer ver o seu negócio crescer, tem um sonho, já tem um negócio estruturado ou está em vias de, não tome dinheiro caro. Estruture seu negócio, busque uma assessoria, um escritório que possa te auxiliar, para que você possa, sim, tomar o capital que você precisa, mas a um custo que não vai te custar o negócio. Faça a sua lição de casa, estude, pesquise, seja ousado, olhe sim para as estratégias que se tem no mercado, olhe para as regras do jogo, mas lembra que você conhece a sua empresa. Você sabe até onde você pode ir, não negocie os seus valores, vai no seu feeling, você já é um vitorioso, já é um vencedor. Eu tenho certeza que se você conseguir encaixar bem todas essas diretrizes, você vai fazer um bom negócio. Excelente. E onde é que o pessoal te acha? Eu estou disponível através da Contábil Hub, que é uma assessoria contábil e financeira. Caso você precise de ajuda e queira conversar um pouco mais, estou disponível para bater um papo com você. Redes sociais, site. Redes sociais é @contabilhub.com.br. Bacana. E voltando, o que você diz para a turma? Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte: nunca tome uma decisão com muita raiva ou com muita alegria. A decisão vai ser errada. Muito cuidado com isso. Seja bastante cauteloso. Tenha pessoas do seu lado que entendem de negócio, porque do negócio você entende muito bem. Tenha uma boa assessoria, um bom escritório de advocacia, pessoas que vão te orientar muito bem para você fazer essa sua jornada de aporte de capital, de tomada de capital da melhor forma possível. Os fundos não querem tomar um negócio de você. Eles querem que você cresça porque eles crescem juntos. Eles também não querem equity, porque não é a praia deles, eles não vão conseguir participar do negócio junto com você. Mas eles querem a sua evolução, eles entendem a evolução do mercado, eles entendem a evolução de uma economia. Muita cautela, invista na sua empresa, não é o dinheiro que você vai colocar, são as pessoas que você vai trazer para junto de você, isso é investimento. Não é trocar maquinário, trocar equipamento, por novas tecnologias. Investir na empresa é investir em pessoas. Os fundos olham hoje pessoas, muito mais do que só negócio, só operação, só equipamento, só infraestrutura.
são pessoas. Porque se as pessoas não andam para o mesmo lado e você não está muito bem amparado de bons profissionais ao seu lado, ninguém vai colocar capital no seu negócio. Porque se você não está amparado, tudo pode acontecer de errado. O risco passa a ser enorme, o risco sempre vai existir, mas passa a ser enorme e ninguém vai pôr dinheiro no você. Tenha certeza disso. A gente está olhando para pessoas. O negócio é consequência de vocês. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que você se torna uma empresa de capital aberto, tem acionistas, a gestão é diferente, né? Você já vai ter um conselho de administração. Antes disso, você é o negócio. E aí, como a gente fala no mundo das startups, eu estou investindo no jockey e não no cavalo, que é o seu negócio. Muito bacana. E para te encontrar, Voltan, como é que a gente faz? Olha, eu sou muito ativo do LinkedIn. Ricardo Voltan, você já vai descobrir porque a minha marca é muito registrada, né? As meninas já estão dando risada aqui. Eu tenho uma marca muito clara e se você for no LinkedIn e me procurar, você vai me achar fácil. Eu escrevo bastante no LinkedIn, escrevo muitos artigos, muitas matérias sobre negócios, sobre pessoas. Vai ser um prazer compartilhar com você e saber sua opinião lá. Muito boa, bacana. Obrigado, Werneck. Isso aí. E você encontra esse episódio no YouTube, MMF_Law, Instagram, LinkedIn e o site. Isso aí. Né? Estamos aí. Obrigado.